Que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Estamos em Lucas, no capítulo 9. O Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo, mulher virtuosa. Prossiga na sua caminhada com o Senhor. Ele é o teu ajudador, Ele é a tua fortaleza. Não temas o que vem sobre ti. Não temas aquele que se levanta sobre ti. Coloca tudo aos pés do Salvador. Conta para Jesus onde está a sua dor, não é? Diz o hino. Ele te ajuda, confia no Senhor. Em nome de Jesus. Deus é contigo, ergue a tua cabeça, se alegra no Senhor, se alegra no Espírito de Deus, cante louvores, louve e engrandeça o nome santo do Senhor. Deus gosta que você louve, que você adore. Deus recebe o teu jejum, a tua oração. Deus recebe o teu propósito de oração na madrugada. Não temas, crê somente. Você vai ter a resposta de Deus, aguarde na presença de Deus, confie, exalte o nome do Senhor e a resposta virá no dia certo, na hora certa. Você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Lucas capítulo 9 diz assim: Jesus convocou os 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para que curassem as doenças. Então os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os doentes. Aleluia. Disse-lhe: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem sacolas de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem leveis 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei até sairdes daquela cidade. Quanto à cidade que não vos receber, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés, como testemunho contra eles. Saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Glória a Deus. O tetrarca Herodes ouviu tudo que se passava e estava perplexo, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, outros que Elias tinha aparecido e ainda outros que um profeta antigo havia ressuscitado. Disse Herodes: a João mandei decapitar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E queria vê-lo. Verso 10. Ao retornarem os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. Tomando-os consigo, retirou-os para um lugar deserto, a uma cidade chamada Betsaida. Mas, sabendo as multidões, seguiram-no. Ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, também curava os que necessitavam de cura. Aleluia. O dia começava a escurecer e, aproximando-se dele os 12, disseram: manda embora a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se hospedem e achem o que comer, porque estamos em lugar deserto. Ele lhes disse: dá-lhes vós de comer. Responderam eles: temos apenas 5 pães e 2 peixes, exceto se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. Assim o fizeram, acomodando a todos. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, ele os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e se fartaram, e recolheram do que sobrou 12 cestos de pedaços. Aleluia. Verso 18. Estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, a quem perguntou: quem diz a multidão que eu sou? Responderam eles: João Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: o Cristo de Deus. E advertindo-os, mandou que a ninguém contassem isto, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos principais sacerdotes e mestres da lei, seja morto e ressuscite ao 3º dia. Aleluia. Então disse a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu quero repetir o verso 23. Pois se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aleluia. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida a perderá, mas qualquer que por minha causa perder a sua vida a salvará.
Que adianta o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Aleluia. Verso 28. Cerca de 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Aleluia. Estando ele orando, transformou-se a aparência do seu rosto e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Estavam falando com ele 2 homens, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele estavam com muito sono, mas quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Quando estes se afastavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Verso 34. Enquanto ele dizia isso, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. Saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Tendo ouvido aquela voz, Jesus se achou só. Seus discípulos se calaram e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Verso 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, saiu-lhes ao encontro grande multidão. Um homem dentre a multidão clamou: Mestre, peço-te que vejas meu filho, pois é o único que eu tenho. Um espírito o toma e de repente grita, e ele tem convulsões até espumar. Só o larga depois de o ter machucado. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Trazei-me o teu filho. Quando o menino vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Jesus, porém, repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Todos ficaram maravilhados com a grandeza de Deus e, maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse a seus discípulos: Abri bem os vossos ouvidos a estas palavras. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso que lhes era omitido, para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, pegou uma criança, colocou-a junto de si e, verso 48, lhes disse: Qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe, recebe o que me enviou. Pois aquele que entre vós todos for o menor, esse será o maior. Aleluia. Jesus disse: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios e nós lhe proibimos de fazer isso porque não anda conosco. Jesus lhe disse: Não o proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Completando-se os dias para a sua ascensão, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros à sua frente, os quais entraram na aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isso, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os destrua, assim como fez Elias? Mas Jesus, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Aleluia. E foram para outra aldeia. Verso 57. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei por onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Disse-lhe outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: Deixa para os mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei,
mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse é o verso 62, o último versículo do capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, nós percebemos por tua santa e maravilhosa palavra que aqui neste nível de relacionamento, o Senhor já está convocando os seus discípulos para fazerem a tua obra, para serem sal da terra, para serem luz do mundo, para proclamarem o Evangelho, para curarem os enfermos e expulsarem os demônios. Meu Deus e meu Pai, esta é a obra perfeita do Senhor. Primeiro, o Senhor nos atrai à tua presença, o Senhor salva a nossa alma, o Senhor nos sela com o selo de Filho de Deus no nosso espírito, o Senhor nos dá uma nova identidade de filhos e filhas de Deus. O Senhor nos cura, nos liberta, nos salva. O Senhor nos enche do poder do Espírito Santo, nos batizando com teu fogo, para nos capacitar a vencer as obras do diabo. Nós descemos as águas do batismo e recebemos o poderoso nome de Jesus sobre nós. E a partir dali, Senhor, o Senhor começa a nos ensinar as Escrituras, nos ensinar os teus princípios eternos, para que andemos por eles e mais do que isso, para que façamos também a tua obra, para que sejamos testemunhas do Senhor, para que sejamos instrumentos da tua salvação. E todas as nossas necessidades são supridas quando estamos andando na tua presença, fazendo a tua vontade, sendo instrumento da tua salvação. Os pães são multiplicados, os peixes também são multiplicados. Nós nos alimentamos com fartura, temos tudo de que nós precisamos, e não só a nós, mas todas as pessoas que estão à nossa volta são supridas por causa da nossa obediência ao Senhor. Que coisa maravilhosa é confiar no teu suprimento, na tua provisão. Que coisa maravilhosa é andar em obediência ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, o Senhor ordenou que cada um levasse a sua cruz, que cada um renunciasse a sua própria vida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Precisamos colocar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, para que todas as demais coisas na nossa vida sejam supridas, sejam organizadas e tenham o seu lugar. Primeiro é o teu reino, primeiro é a cruz de Cristo, primeiro é a renúncia, primeiro é abrir mão do pecado, primeiro é a obediência à tua palavra, para que todas as outras coisas, as demais coisas venham sobre nós. Oh, meu Deus, como é maravilhoso aprender esses princípios. O Senhor separou Pedro, Tiago e João e foi para o monte orar. Nós vemos no livro de Lucas, Senhor, várias vezes que o Senhor se separava para orar. O Senhor se separava sozinho. Outra hora o Senhor se separava com aqueles que gostavam mais de orar. Pedro, Tiago e João, eles gostavam mais de estar contigo em oração. Desperta homens e mulheres para estar contigo em oração, Senhor. Desperta a minha vida, Cássia, desperta a vida do irmão e da irmã para estar mais vezes contigo em oração, para estar orando no secreto, no oculto, nas madrugadas, durante o dia, durante a noite, durante as suas manhãs. Desperta este homem e esta mulher, Senhor, para que através da oração possamos ter experiências contigo, possamos ver a tua glória, possamos ouvir a voz do Pai Celestial, possamos compreender as Escrituras, possamos estar no centro da vontade de Deus, em nome de Jesus. Aqui diz tua palavra que o Senhor libertou o filho daquele homem. E o Senhor ensinou um poderoso princípio. Algumas caças de demônios só saem com oração e com jejum. Meu Deus, ensina este homem, esta mulher a jejuar, a orar, a clamar, para ter poder do Senhor, para fazer a tua obra, para expulsar demônios, para clamar e ter a sua resposta, para curar os enfermos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, leva-nos àquele lugar, Senhor, de renúncia, de oração,
oração, de jejum, de oração na madrugada. Desperta esta jovem, desperta este casal, desperta este obreiro para a tua glória. Oh, meu Deus, também o Senhor ensinou que nós não devemos, Senhor, destruir a alma das pessoas, daquelas que não concordam conosco, daquelas que não estão fazendo a obra conosco. Nós devemos amá-las, interceder por elas. O Senhor não veio para destruir a alma dos homens, mas o Senhor veio, Senhor Deus, para salvá-los, para que nossas vidas sejam testemunho para elas. Não é por força nem por violência, mas é tudo pelo teu Espírito. E o Senhor chamou aquelas pessoas. Alguns negaram te seguir, alguns negaram, Senhor, estavam presos à família, presos a coisas deste mundo, presos ao trabalho, presos às obrigações dessa terra. Ó, Senhor, me desperta para isso, que eu seja livre para fazer tua obra, que eu seja livre para fazer tua vontade, livre na alma, livre na mente, livre no coração. Liberta este homem, liberta esta mulher, para que ela seja um instrumento do Senhor a fazer a tua obra, que não esteja preso às coisas deste mundo, mas que seja um instrumento do Senhor na terra, em nome de Jesus. Amém.